Qual seria a forma mais inteligente de você montar uma carteira de longo prazo começando em 2024? Bom, eu vou te falar neste vídeo aqui, o nosso objetivo será como você estruturar realmente uma carteira. Eu não necessariamente vou falar sobre ativos especificamente. E independente de qual valor você tenha disponível hoje para investir dentro do mercado cripto, quais seriam hoje, Felipe? Eu não montei nenhuma carteira visando realmente o bull market. Ainda existe a oportunidade de eu surfar um bom movimento de alta dentro do mercado cripto? A resposta é sim. Nós vamos ser bem práticos e bem objetivos aqui nesse vídeo, mas é claro que antes de entregar esse conteúdo para você, primeiro eu vou deixar aqui a advertência de responsabilidade. O nosso objetivo neste vídeo é te passar informação. Por isso, antes de tomar qualquer decisão de sair comprando qualquer ativo que seja, é essencial que você faça a sua própria pesquisa. E, óbvio, eu vou te fazer um pedido com um conselho. Acompanhe nossas transmissões que acontecem aqui todos os dias, aliás, de segunda a sexta, às 8 horas da manhã. Muito provavelmente você vai pegar conteúdo e tirar as dúvidas diretamente comigo para que a gente possa te ajudar a ter uma melhor estruturação. O meu objetivo aqui vai ser te falar como necessariamente começar a estruturar uma carteira de investimento a partir de 2024. Eu não vou necessariamente, mais uma vez, falar sobre ativo X, ativo Y, ativo Zeta, não importa quais são os ativos. A questão é como você vai estruturar o seu projeto visando realmente longo prazo. O fato é que lá desde 2022, inclusive nós temos esse vídeo aqui no comecinho de 2023, falando que a gente tinha uma perspectiva realmente bullish para o mercado naquela saída do movimento dos 18 mil dólares para o Bitcoin rumo aos 22 a 23 mil dólares e muito provavelmente o Bitcoin estaria entrando realmente em um mercado de alta, né? Não necessariamente na corrida de alta, mas que a sua estrutura já tinha definido região de fundo. Nós estruturamos a nossa carteira de longo prazo a partir de 2022, né? A gente começa a estruturar essa carteira, mas 2023 é quando a gente toma a decisão realmente de sair alocando o nosso patrimônio. Então, se eu te trouxer a minha carteira, inclusive a minha carteira está neste vídeo que eu vou também deixar ticado aqui em cima, você vai poder observar em quais ativos eu estou me posicionando, em quais ativos eu já estou posicionado. Tem ativos na minha carteira que compensa sim, porque eles ainda estão muito baratos. Outros já evoluíram um pouco o preço e estariam ali que meio que numa região média já. Apesar de ter possibilidades, óbvio, de continuar crescendo. Mas, para você que está começando do absoluto zero em 2024, como seria realmente então estruturar uma carteira de forma inteligente, de acordo com aquilo que eu acredito? O primeiro ponto é você definir algumas diretrizes. E essas diretrizes consistem em 4 coisas. Primeiro, eu vou até deixar aqui do lado um bloquinho de notas só para poder te ajudar realmente a entender um pouco melhor como fazer essa estruturação então. Vamos começar por aqui. O primeiro passo é você definir qual é o seu perfil de investidor. Se você não definir esse perfil de investidor, muito provavelmente você vai acabar tomando decisões equivocadas e não é isso que nem você e nem o que eu quero para você, porque decisões equivocadas provavelmente vão te levar ao prejuízo. Então, o primeiro passo é definir o perfil do investidor. Como assim, Felipe? O que seria esse perfil de investidor? Dentro dessa análise, você vai definir se você tem um perfil arrojado, um perfil mais... eu diria que intermediário, ou talvez aqui a gente poderia colocar nesse contexto um pouco mais equilibrado, ou se você é mais conservador. O fato é que a gente usa a palavra conservador, mas se você já está dentro do mundo cripto, você não é conservador. Mas para o mundo cripto, se você é conservador, não. Exemplo, tem gente que não lidaria com uma quebra de carteira, de um ativo de 20%. Quando o ativo derreter de 20%, a pessoa vai vender e assumir aquele prejuízo. E tá tudo bem. Normalmente essa pessoa tem uma visão mais conservadora. Uma pessoa mais equilibrada, se caiam ali 10 a 15 a 20% do ativo, ele ainda vai fazer algumas compras, mas com menos propensão a continuar comprando até que haja uma reversão. Já o arrojado, ele está pouco se importando, ele de fato vai tomar determinados prejuízos e vai segurar, dependendo, óbvio, né, até onde ele está disposto a segurar esse prejuízo em cima do ativo. Exemplo, eu quero até trazer aqui, eu vou trazer o gráfico rapidamente da TRB, só para a gente avaliar no quesito de price action mesmo, porque esse ativo ele faz movimentos extraordinários recentes, tipo esse daqui. Gráfico semanal, ela sai ali de mínimas, tá? De
aproximadamente 8 dólares e faz um movimento em sua máxima de 8.700%, porque aqui, de acordo com os dados da OKX, ela chegou a uma máxima de 700 dólares. E aí perceba o seguinte, aqui recentemente ela sai de uma mínima de 9 dólares, bate um pico aqui em 142 dólares, entregando 1.360% de valorização e depois corrige, sai de um pico de 140 dólares para 94 dólares. Uma pessoa arrojada estaria disposta a assumir essa não realização de lucro ou até mesmo esse prejuízo para continuar comprando, se ela acredita no projeto. E depois ela faz um novo pivô de alta e desse pivô ela chega a subir mais 800%. Ao total foram aí ao todo 8.000% de valorização. Então perceba, tem gente que vai estar disposta a aguentar, por exemplo, uma correção que ela está fazendo aqui, ó, nesse candle semanal de 43%. Mas nem todo mundo está disposto a isso. Então a primeira coisa é avaliar até onde você está disposto a assumir determinados riscos. Por quê? Pode ser que, e aí não vai ser inteligente, você está segurando um prejuízo de um ativo que está indo para a vala. Não é o caso da TRB aqui, mas você pegar um ativo que o ativo começou a quebrar por uma série de coisas e ele vai morrer. É o caso Terra Luna. Teve gente que comprou a 120 dólares, depois recomprou a 90, depois recomprou a 40 e ela continuou caindo até literalmente ir a zero. Não pode ser o seu caso, tá? Mas aí você precisa definir qual é o seu perfil de investidor. Se você é arrojado, equilibrado ou conservador. E o seguinte dado do perfil que você também tem que definir é se você está se posicionando, ou seja, comprando ativos para curto prazo. Nesse caso aqui você poderia ser um swing trader ou um operador até mesmo do day trade. Para mim não faz muito sentido você estruturar uma carteira de longo prazo se você é um day trader. Mas tem gente que visa realmente o curto prazo, lucros curtos. Tem gente que visa o médio prazo. Na minha visão, para quem está estruturando uma carteira de longo prazo, o médio prazo ele vai estar ali na caixa de 1 a 2 anos. Passou disso, o cara realmente está investindo para longo prazo. E o cara que está investindo como holder, né, ou position trade, ele vai entrar em determinados movimentos de baixa e só vai soltar o ativo em determinadas regiões de topo. Os investidores de longo prazo. Você tem que definir para o que você está estruturando e em qual região aqui, na verdade, você se encaixaria para o seu perfil de investidor. Definido isso, você também tem que definir qual é o seu caixa de investimento ou caixa, colocar aqui, caixa de fluxo. Aliás, perdão, caixa de fluxo não seria a palavra correta não. Caixa de investimento mesmo. Por quê? Tem gente que só vai poder fazer apenas um posicionamento. Só vai poder se posicionar uma única vez. Ou seja, o cara tem 5 mil reais, exemplo ali, e é tudo que ele tem. Nesse caso, eu nem recomendaria que ele se posicionasse como investidor de longo prazo, mas tudo bem. O cara tem somente 5 mil reais e ele não tem mais de onde tirar dinheiro. Talvez ele nem seja o perfil para o mercado cripto. Mas aí eu não vou dizer o que é certo e o que é errado para ele. Você tem que definir se você tem um posicionamento único ou se você vai ter, literalmente, aportes constantes e consistentes. Como assim? Eu tenho aqui todo mês a possibilidade de investir. Mas tem a possibilidade de investir quanto todo mês? No mês é 30 reais, no outro mês é 500 reais, no outro mês é 20 reais, no outro mês são 800 reais. Você tem aporte constante, mas não tem consistência. Poxa, não, eu tenho o perfil aqui, a possibilidade de investir 500 reais todo mês. Então quem vai definir isso aqui é você. Se você tem um posicionamento único, para mim não era para você estar investindo para longo prazo, tá? Provavelmente você deveria entender alguns outros formatos no mercado cripto que te permitisse isso, ou se você tem aportes constantes e consistentes. Pronto, definiu caixa de investimento e o perfil de investidor, você já pode começar a estruturar a sua carteira. Começando a estruturar a sua carteira, o que você vai ter que definir, tá? Dentro desse contexto, depois de responder essas perguntas iniciais é, primeiro, no que você está disposto a investir. Aliás, no que você quer investir. Como assim, Felipe? Por exemplo, o principal ativo do mercado é o Bitcoin, mas a gente sabe que o Bitcoin não tem tanta exponencialidade. Eu não vou entrar aqui no contexto fundamentalista do Bitcoin para dizer, porque o Bitcoin de fato você precisa ter, porque se o mundo der errado você vai ter Bitcoin. Não vou entrar nesse contexto. Meu objetivo aqui não é esse. Mas no que você quer investir? Você está focado em exponencialidade dos seus ganhos ou mais rentabilidade? Como, eu tenho um mentorado meu que o caixa dele gira em torno realmente ali de 1,5 milhão de reais alocados em cripto. É um caixa bem interessante. E ele
quando ele procurou a nossa consultoria, ele disse, a única coisa que eu quero é fazer com que esse caixa continue crescendo. Ele não está querendo transformar 1,5 milhão em 20, 30, 50, 800 milhões. Não. Ele só simplesmente pegou, óbvio, né, uma pessoa que já tem um capital muito interessante, disponibilizou uma pequena fração desse capital que ele já tem para investir no mercado cripto. E aí, tanto é que os posicionamentos dele, ele tem uma boa quantidade de USDT, né, para ter exposição ao dólar, tem uma excelente quantidade em Bitcoin, tem uma excelente quantidade em Ethereum, né? Tem ali algumas outras altcoins, mas de uma maneira geral, a alocação dele está nos principais ativos do mercado. Essa pessoa ela não está preocupada em fazer 10, 15, 20, 30 vezes. Uma outra coisa é, quando você vai definir no que você quer investir, você tem que saber o que você quer fazer com o seu dinheiro, né? Porque o que acontece? Existe muita gente entrando para o mercado cripto, e pode ser o seu caso, achando que vai ficar rico do dia para a noite. Gente, eu preciso ser muito sincero com você, isso não vai acontecer. Eu vou te contar um pouco da minha jornada, e tem gente que foram jornadas diferentes, tá tudo certo, né? Por exemplo, tem uma pessoa que nós já recebemos aqui no canal, que foi a Raquel Vieira. A Raquel Vieira, eu acho que o processo dela de imersão dentro do mercado, tomar a decisão para ver somente do mercado e conseguir caixa o suficiente para só ver do mercado, eu acho que durou ali uns 8 meses. E tá tudo bem, é parte do processo dela, sem problema nenhum. Eu comecei a entrar nesse mercado em 2019, mas ao ponto do mercado me sustentar foi somente em 2021. Meu processo durou ali mais ou menos 2 anos. Foi menos de 1 ano, menos de 2 anos, mas foi aproximadamente 2 anos ali para que, digamos que desse certo para mim. Só que, por exemplo, eu não posso dizer que a minha vida para o resto... preciso agora não fazer mais nada e tá tudo certo, a minha vida vai fluir. Tenho um patrimônio suficiente para cuidar de mim, dos meus filhos e dos meus netos. Não tenho muita jornada ainda pela frente, tá? Então, a primeira coisa é você, depois de definir seu perfil de investidor e seu fluxo de caixa, no que você quer investir, baseado no que você quer que o seu... de como você quer o seu resultado. Gente, eu acho completamente possível, dentro de uma carteira, não dentro de um ativo, mas numa carteira de investimento, você buscar algo em torno de 10 vezes. E um resultado de 10 vezes para uma carteira toda, que é um total de 1000%, é possível, mas é extremamente difícil, até mesmo dentro do mercado cripto. Talvez na sua cabeça você diga, não, mas é fácil. Não é tão simples de fazer, não. O maior problema das pessoas nesse mercado de alta é que as pessoas vão se posicionar em horas erradas e vão sair em horas ainda mais erradas e não vão conseguir, ou exponencializar os seus ganhos, ou pior, evitar as perdas. E eu seguramente afirmo, a maioria das pessoas vão perder dinheiro no mercado de alta, assim como a grande maioria também perde dinheiro no mercado de baixa. Nós tivemos a oportunidade, inclusive, né, de fazer dinheiro na queda do mercado, né, e também estamos fazendo dinheiro na alta do mercado. Então, se você for inteligente, você vai usar os dois contextos para fazer muito dinheiro. Agora, esse muito dinheiro é que é um detalhe. Tipo, muita gente está comprando 100, 200 reais de uma determinada moeda, achando que aqueles 100, 200 reais vai mudar a vida dela. Tentar contar com isso é tentar contar com a sorte. E tudo bem a gente se expor ao risco da sorte no mercado cripto, mas querer contar com a sorte sempre é irresponsabilidade. Então você precisa realmente amadurecer a sua visão de investidor e, de fato, trazer o seu racional muito mais para o seu campo de visão do mercado cripto do que o emocional. Porque é muito fácil olhar valorizações de 10, 20, 1000% e dizer assim, eu vou colocar R$1.000 aqui, isso aqui vai virar 10.000%, né? R$1.000 virando 10.000%, esses R$1.000 viraram R$100.000, tá? Mas nem sempre é tão simples quanto parece. Então, nesse contexto, definir a sua carteira de investimento e o quanto você quer exponencializar. Busca um retorno prático, tá? A gente normalmente mira um retorno de aproximadamente 1000% no contexto geral da carteira. Pode ser que ela dê muito mais, mas 1000% numa carteira de investimento já é algo extraordinário. Tenta buscar aí alguma rentabilidade em qualquer canto do mercado tradicional para conseguir 1000%, você não vai encontrar. Vai ter ativos na sua carteira que vão disparar ali 15, 20, 30 mil% e é excelente, tá? Podem ter esses ativos, mas vão ter ativos que não vão performar tão bem assim e esses outros ativos eles podem acabar puxando a sua carteira para baixo. E aí, como eu diria para você se expor? Eu vou te dar aqui algumas opções. A primeira opção é, se você tem um patrimônio de 10 a 20 mil reais,
um determinado modelo de posicionamento. Se você tem um patrimônio acima dos 20 mil reais, ou seja, de 20 mil reais para cima, né, não importa 100 mil, 200, não importa como será passou dos 20 mil reais, é esse segundo posicionamento. E o terceiro posicionamento, que seria a minha indicação para quem tem menos de 10 mil reais, que é o que eu vou deixar por último. Vamos voltar aqui. Definiu então o quanto você quer buscar, qual é o seu objetivo, tá? Se você tem mais de 20 mil reais, a minha recomendação é que você estruture a sua carteira em uma média. Para vocês terem ideia, eu tenho 13 ativos no meu portfólio, tá? Mas para quem tem mais de 20 mil reais, no máximo, para mim é uma exposição no máximo a um total de 15 projetos. Esses 15 projetos, para quem tem mais de 20 mil reais, e muito cuidado para não se pulverizar, eles têm que estar concentrados no seguinte: blockchains, eu vou botar aqui só block e de primeira camada. O que são blockchains de primeira camada? Ethereum, Solana, Cardano, Near Protocol, bons projetos de primeira camada. Ou a gente também poderia colocar aqui em paralelo o que eu chamo de blue chips, que são os melhores projetos do mercado. Como, por exemplo, nós temos ali a Chainlink, como nós temos, por exemplo, a Polkadot, né? Ativos que não necessariamente são blockchain de primeira camada, mas que estão entre os melhores projetos do mercado, que estão desenvolvendo bons projetos e que tendem a entregar excelentes resultados. Vale muito a pena você considerar ter Bitcoin no seu portfólio. Né? Para mim é essencial que você considere ter, mas não é obrigado a ter. Nesse quesito, para quem tem mais de 20 mil reais de exposição, a minha indicação é de que você tenha posicionado ali uma média de 40 a 60% da sua carteira nas blue chips. Bom, nesse quesito, você agora vai buscar as altcoins intermediárias. Quem são as altcoins intermediárias? São projetos que estão construindo bem, não tem um market cap tão evoluído e provavelmente vão dar excelentes resultados, como projetos tipo MakerDAO, tipo Aave Protocol, Aave, tipo a Uniswap, tipo a Thorchain. Já tem um market cap bilionário, porém são excelentes projetos, porém a possibilidade de crescimento desses projetos são ainda gigantescas. Então procurar altcoins intermediárias que tenham ali valor de mercado que estejam acima de uma média de 500 milhões de dólares, mas que estejam abaixo dos 5 bilhões de market cap, tá? Seriam ali as altcoins intermediárias e o ideal é que altcoins que não tenham progredido tanto a sua região de preço. Seria para essa exposição aqui de 40 a 60% é a primeira fase, eu recomendaria, a indicação seria um posicionamento de 20 a 30% de carteira para essas altcoins aqui especificamente. E aí o que acontece? Sobra então uma parte do caixa que vai dar ali em torno de 20 a talvez 10% do seu caixa, e esse caixa aqui especificamente você vai se posicionar em, eu vou botar aqui mini coins ou microcoins ou pequenas altcoins, pequenas alts. Essas altcoins elas têm um market cap normalmente abaixo dos 100 milhões de dólares ou ali próximo dos 100 a 200 milhões de dólares, quase que sempre abaixo de meio milhão de dólares, mas são excelentes projetos, não é qualquer porcaria, são excelentes projetos. Nesses projetos especificamente, você vai fazer abertura em movimentos de tendência, de alta, ou seja, você não vai sair acumulando a qualquer custo. Você simplesmente vai procurar rompimentos semanal ou diário com exponencialidade de ganhos. E aqui você vai fazer o posicionamento e essas altcoins poderão dar retornos absurdos. Se não derem retornos absurdos, no mínimo vão fazer alguns movimentos que jogarão muita liquidez para a sua carteira. E aqui a minha recomendação seria você ter uma alocação de 20 a 10% do seu patrimônio. Com um caixa como esse, dividido desta forma, é possível sim você fazer aí mais de 10 vezes o seu patrimônio. Supondo que você, por exemplo, tivesse uma carteira de 50 mil reais, você poderia fazer aí meio milhão, você poderia fazer pelo menos entre 400 a 600, quem sabe 800 mil reais. Tem um mentorado nosso que, por exemplo, a carteira dele gira em torno de uns 200 mil reais e ele está mirando, né, fazer algo em torno. Ele nos procurou, né, para começarmos a consultoria dele e o objetivo dele era
montar uma carteira que conseguisse gerar pelo menos 1 milhão. E na nossa, na forma como a gente estruturou a carteira dele, é muito possível que a gente consiga um resultado entre 1,6 a talvez 2,4, 2,5 milhões de reais. Tá? O posicionamento é em real dele. Bom, para uma carteira abaixo dos 20 mil, mas acima dos 10 mil reais, eu não indicaria que você tivesse um patrimônio que fosse acima de 10 projetos, senão você vai estar muito pulverizado. Aliás, o ideal seria que fosse até uma quantidade menor, ali talvez entre 7, vou colocar aqui, entre 7 a 10 projetos, para que você não se pulverize tanto. Nesse caso, a sua exposição às blue chips tem que diminuir. Tá? E aqui eu diria para você ter no máximo uma acumulação de 40% das carteiras nas blue chips, porque elas não vão dar tanta exponencialidade ao seu patrimônio, e se expor um pouco mais nas altcoins intermediárias, fazendo uma acumulação aqui de aproximadamente 40% desse patrimônio. E aí, para deixar um caixa, você precisa de caixa para se posicionar em pequenas altcoins. Felipe, meu patrimônio está abaixo, até colocar aqui, tá? Menos 20, entre 10 a 20 mil reais seria essa a alocação. Felipe, poxa, minha realidade não é essa, eu tenho menos de 10 mil reais. Se você tem menos de 10 mil reais para investir, o primeiro ponto, e aqui eu nem vou falar em estruturação de carteira, o primeiro ponto que você precisa entender é que você precisa gerar caixa. A melhor forma, como eu vejo hoje, de gerar caixa dentro do mercado é através de operações de curto prazo, né? É operações que você vai procurar movimentos intrasemanal ou semanal, né, que podem te dar muita exponencialidade. Vou trazer aqui alguns exemplos de alguns posicionamentos que a gente teve recentemente. A AXS, eu não sou o holder desse projeto, mas a AXS fez um excelente movimento. A gente abriu nessa quebra dessa linha de tendência de baixa, perceba aqui. Deixa eu remover o desenho. A gente viu esse rompimento da linha de tendência de baixa. Quando ela bateu 4 dólares e 90 centavos, nós nos posicionamos na AXS e fizemos uma operação que foi até próximo dos 8 dólares, uma valorização de 70%. Então, aqui é um ganho que dentro de poucas semanas faz com que a gente gere mais caixa. Inclusive, nesse caso aqui, eu utilizei a alavancagem de 10 vezes. Consegui fazer com que meu caixa se multiplicasse, minha entrada na AXS se multiplicasse por 7 vezes. Fiz uma abertura, inclusive eu estou com esse token ainda em carteira, Aurora, recentemente também. Uma altcoin pequena, né, mas ela fez um movimento extraordinário. O meu posicionamento dela foi entre os 8 a 13 centavos. Então eu vou calcular aqui, puxando dos 13 centavos até o topo, ela chegou a fazer um movimento de 400%. Óbvio, fez uma correção, entregou bastante, né? E aí ainda continua fazendo essa correção. Mas a gente conseguiu fazer 4 vezes o valor que a gente alocou aqui dentro de um movimento que durou ali aproximadamente de 3 semanas e meia, tá? Nesse projeto aqui da Aurora. Outro token que a gente fez um posicionamento recente também, que é um projeto pequeno, a RSW, Mercado à Vista, tá? Do momento em que a gente se posicionou até o cenário atual, já vai surfando a onda de alta de 200%. Então, buscar essas movimentações de curto prazo vai te ajudar a gerar caixa muito mais rápido, e essa geração de caixa mais rápido vai te ajudar a ter mais liquidez para você colocar mais patrimônio para dentro do mercado. Nesse caso, eu sempre vou indicar que você estude e conheça mercados futuros. Apesar de muita gente falar o que não sabe sobre mercados futuros, ou porque não sabe operar, ou porque necessariamente está querendo de alguma forma te enganar, porque, enfim, existe um contexto muito maior. Para você ter ideia, o que se negocia em mercados futuros são 20 vezes maior do que se negocia em mercado à vista, só para você ter noção. Nos mercados futuros você tem a chance de multiplicar o seu capital usando a alavancagem de forma prudente, tá? E aí a minha indicação seria, se você tem pouco dinheiro, você usar esses mercados futuros ao seu favor, né? Inclusive a gente tem um projeto chamado Suscript que te ajuda justamente a entender, operar e copiar, né? A pegar nossas operações dentro de mercados futuros, como a gente se posiciona. Inclusive a gente está com um desafio lá, que é saindo, né, iniciando com $1.000 e levando esses $1.000 até $100.000. Na verdade é um desafio pessoal e a gente vai fazer um teste durante todo 2024. Será que é possível pegar um caixa com $1.000 e transformar em em $100.000 dentro de um ano? A gente vai saber aí, vamos mensurar passo a passo. Nós traremos o resultado semanalmente do que está acontecendo com a nossa carteira aí de mercados futuros. Bom,
para quem tem realmente menos de 10 mil reais, sair se alocando em qualquer tipo de projeto. Se você vai pegar ali os projetos mais altos, mesmo que você coloque uma boa parte do seu patrimônio, você não vai, por exemplo, coloquei aqui 4 mil reais em um projeto que pode fazer ali 1000%. Esses 4 mil reais podem virar 40 mil reais. Ok. Para você acertar um ativo que faça 10 mil%, você provavelmente vai ter muita dificuldade ou provavelmente muito medo de colocar 4 mil reais nele. Porque esse projeto que vai fazer 10 mil%, ele talvez seja extremamente arriscado de você se expor, né? E aí, muito provavelmente, vai te gerar um medo de se expor a ele. E se você se expor, você não vai se expor 40% de uma carteira. Se você tivesse 10 mil reais, se você tiver menos, é que lascou. Então, a minha recomendação é: aprende a gerar caixa dentro do mercado e pega esse caixa e exponencializa através do investimento de longo prazo, tá bem? Espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Mais uma vez, diariamente, nós temos aqui nossas salas de operação dentro do mercado cripto, segunda, quarta e sexta nós temos as nossas salas de operação às 5 horas da tarde e temos diariamente a nossa transmissão do Cripto Notícias às 8 horas da manhã, onde a gente tira as dúvidas e atualiza todo o cenário do mercado para vocês. Eu espero contar com a sua presença no nosso próximo conteúdo. Se você quer mais conteúdo sobre o mercado cripto, indica aqui se você quer alguma análise ou se você tem alguma dúvida para que a gente grave um vídeo e traga aqui o conteúdo para você. Que Deus abençoe a sua jornada dentro do mercado cripto. De fato, estamos começando um cenário de alta extremamente interessante e, inclusive, eu acredito que este será o maior bull market da história e que a gente possa ter excelentes lucros juntos. É só o começo e até o nosso próximo vídeo.